Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, especial com prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Hoje é terça-feira e você acabou de acompanhar a coletiva do governador João Dória, direto do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. O governador João Dória anunciando aí mais medidas e quem traz o resumo do que rolou nessa coletiva é a repórter Tayana Conrad. Tayana, o que aconteceu de bom nessa coletiva? A notícia boa foi uma que a gente já deu mais cedo, inclusive no jornal, de 125 mil testes vindos da Coreia, né? Que a gente deu essa notícia mais cedo, que foi escoltado do aeroporto de Guarulhos. De Viracopos, em Campinas. De Campinas, desculpa. Até o Instituto Butantan. O governo anunciou que foram investidos 85 milhões de reais nesses testes e há expectativa de uma nova compra até o dia 27 de abril e serão distribuídos aí por todos os laboratórios, né, do estado de São Paulo. Ele anunciou também que foram compradas 18 milhões de máscaras pelo governo, foram compradas da China também, e o investimento de 63 milhões de reais na compra dessas máscaras. Até dia 27 de abril também o governo deve anunciar uma nova compra. Ele aproveitou para ressaltar aí a boa conduta que ele tem sempre com a China, o bom relacionamento que o governo mantém. Ele também anunciou o corte de custos do governo para garantir ainda que os salários sejam pagos aos servidores, para garantir aí também os investimentos na saúde, porque ele disse que em 90 dias o governo vai ter uma queda na arrecadação de cerca de 10 bilhões, isso de abril até junho. Esses foram os principais pontos hoje da coletiva de imprensa. E o governador ressaltou, né, continuou pedindo para as pessoas para ficarem em casa, porque é o melhor jeito que hoje o governo tem de controlar, né, os índices, principalmente de ocupação nas UTIs e nos leitos hospitalares. E ele falou uma frase que chamou bem a atenção: fiquem em casa para que não precise se estender por muito mais tempo, né? Exatamente. Essa precaução. Inclusive o cenário que a gente viu, pelo menos que eu vi hoje na rua, vindo aqui para a Assembleia, foi realmente um cenário de férias, colônia de férias em alguns lugares, aí aglomeração de algumas pessoas em parques e praças. E aqui em volta do Parque do Ibirapuera também pessoas correndo, fazendo exercício, e a gente ressalta: fique em casa, realmente saia em caso de extrema necessidade. Pois é interessante, né? Atividade física para todas as idades, né? A gente via público, idosos, crianças, realmente, às vezes dá um clima de férias e a gente vive um dos climas mais sérios da nossa história. Então, o conselho é que você fique em casa mesmo. Lembrando que o Ministério da Saúde agora colocou também as gestantes aí no grupo de risco, que também tem que ter o cuidado redobrado. Tá certo, esse é o Jornal da Rede Alesp e a gente traz informação e muita opinião. E o entrevistado agora no Jornal da Rede Alesp, a gente fala com a Lorena, né? A Lorena vai participar do Jornal da Rede Alesp, ela está ao vivo com a gente aqui neste Jornal da Rede Alesp. Seja bem-vinda via Skype, tudo bem, Lorena? Como vai? Olá, boa tarde, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Tá certo, eu agradeço a sua participação. O que você pode contar para a gente nesse Jornal da Rede Alesp? Qual que é a lauda dela? Eu sou, então, secretária, né, de saúde aqui do município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Estamos todos trabalhando num ritmo muito intenso aí nos últimos dias, respondendo à situação da pandemia, e o município vem desenvolvendo diversas ações no combate e no enfrentamento aí das questões que envolvem o atendimento às pessoas, a prevenção, a orientação quanto ao enfrentamento do coronavírus. 2 casos já notificados e 2 mortes. Esses são os números oficiais? Teve crescimento? Como é que é o panorama nesse momento, Lorena?
Na cidade, nós temos dois óbitos confirmados e 3 suspeitos que ainda estamos aguardando, está em investigação, aguardando o resultado dos exames, né? Do exame desses 3 casos suspeitos. Então, ao todo, nós temos 5 óbitos, sendo 2 confirmados e 3 aguardando a confirmação. E 30 casos, já na nossa atualização, já tem 30 casos confirmados. Agora, Lorena, o reforço da atenção básica, as UBSs, com ampliação de horário das equipes, essas equipes estão sendo capacitadas para esses casos mais graves? Como tem sido o trabalho aí em Franco da Rocha? Sim, nós já, desde o primeiro momento, criamos primeiro um serviço de plantão de dúvidas para orientação das pessoas, então é um 0800 que funciona todos os dias da semana, para que os usuários possam entrar em contato, vão ser atendidos por profissionais da saúde, médico, enfermeiro, para que a gente possa dar orientação às pessoas, né, momentos de muitas dúvidas, muitos anseios, muitas angústias. Então a gente fez esse plantão de dúvidas já desde o primeiro momento de quando foi decretado isolamento, e também fizemos uma ampliação nas nossas unidades básicas de saúde, tanto no número de profissionais trabalhando, quanto no horário de atendimento. Então, nossas UBSs estão abertas no período noturno, a maior parte delas, aos sábados também, para que a gente possa orientar, acolher e dar o primeiro atendimento para os casos mais leves. As equipes também foram treinadas para identificar os casos que possam se agravar e direcionar aos outros serviços da nossa rede. Agora, Lorena, é importante a gente falar também, existe o projeto de abertura de hospital de campanha com 40 leitos de clínica médica, né? Como está o andamento desse projeto? Na verdade, já houve a implantação, já temos uma semana em funcionamento esse hospital de campanha, com 40 leitos de clínica médica. Então, são aqueles pacientes que necessitam. A gente faz lá também acolhimento, triagem, e os pacientes que precisam de internação, que não são pacientes que precisam de TI, mas precisam ficar em observação, ficam internados nesse hospital de campanha que a gente montou e já está em funcionamento com 40 leitos. E vocês têm previsão de aquisição de teste rápido para tornar mais dinâmica a constatação desses casos? Quais as providências que vocês têm tomado? Sim, nós já fizemos a aquisição de um número de testes rápidos pelo município, né? Estamos aguardando o envio por parte do Ministério da Saúde, mas o município já fez a aquisição de 2.000 testes, que já começaram a ser feitos, a princípio, para os profissionais da saúde, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, os profissionais da saúde que estejam afastados por síndrome gripal no seu retorno ao trabalho, para que voltem o quanto antes. A gente testa os profissionais de saúde, testa também os pacientes que estão internados nesse nosso hospital de campanha e os pacientes que já haviam sido notificados como casos suspeitos aí nos últimos dias. A gente também está testando, seguindo os critérios, né, de dias de sintomas, porque o teste não pode ser usado em qualquer caso, né? Tem alguns critérios para que a gente utilize e já começamos a testar, sim. Agora, Lorena, é importante também, o Franco da Rocha tem feito conversas com o governo do estado para ampliação dos leitos de UTI? Sim, nós temos a região de Franco da Rocha, corresponde 5 municípios aqui dessa RAS 3, né, que é a região de Franco da Rocha, Caieiras, Mariporã, Cajamar, Francisco Morato e Franco da Rocha, e nós, as 5 cidades, temos articulado com o governo do estado, feito essa reivindicação e nos colocando também à disposição para que a gente consiga ampliar os leitos de UTI da região. Agora, Lorena, você está... Foram ampliados os nossos hospitais de referência, sim. Agora você está há muito tempo já no cargo, você já tinha passado por uma situação tão difícil, acho que é inédita, né? Sim, já estou aqui como secretária de Franco da Rocha há 6 anos.
e vivemos, gestores de saúde todos, situações muito difíceis no cotidiano do nosso trabalho, mas sem dúvida nada parecido com o que a gente vem enfrentando, e é um enfrentamento em que nenhum gestor estava preparado para fazer, né? Então, a gente tem trabalhado aí diuturnamente para conseguir pensar as estratégias e dar respostas no atendimento da saúde da população. Nós conversamos aqui no Jornal da Rede Alesp com Lorena Rodrigues de Oliveira, que é secretária de Saúde de Franco da Rocha. Muito obrigado pela sua participação, viu, Lorena? Obrigada. Boa tarde para vocês. Esta foi a secretária de Saúde do município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, que conversou com a gente no Jornal da Rede Alesp Especial. Jornal da Rede Alesp. E a Câmara aprovou ontem o Plano Emergencial de Ajuda a Estados e Municípios durante a crise do coronavírus. O projeto prevê que a União repasse aos governos locais os valores que eles deixarem de arrecadar entre abril e setembro pela cobrança de 2 tributos. Nesta lista estão o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é estadual, e o Imposto sobre Serviços, que é o ISS, que é o Imposto Municipal. O texto base do projeto de lei complementar PLP 149 de 2019 recebeu 431 votos a favor e 70 votos contra. A matéria ainda precisa ser avaliada pelo Senado. E o texto aprovado propõe que o governo federal pague a diferença entre os valores arrecadados com ICMS e ISS entre abril e setembro deste ano, mesmo período do ano passado. Segundo o projeto, se o Estado arrecadou 100 bilhões de reais nesses meses em 2019 e neste ano 40 bilhões de reais, a União deve repor os outros 60 bilhões. A arrecadação de ICMS e ISS deve cair entre 30% e 40% por conta da crise. A versão apresentada pelo relator, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, e aprovada pelos deputados, retira o dispositivo que suspenderia as dívidas dos estados e municípios com a União, que custaria entre 45 bilhões de reais e 50 bilhões de reais. Já as dívidas com os bancos públicos calculadas entre 9 bilhões de reais e 12 bilhões de reais serão suspensas. Além disso, os deputados decidiram cortar os 55 bilhões de reais que seriam colocados à disposição dos governos locais. Com as mudanças feitas pelo relator, o impacto do projeto, as contas públicas devem chegar a 89 bilhões de reais, segundo cálculos de lideranças partidárias. E o contato agora no Jornal da Rede Alesp Especial é com Rafael Fazzoni, fundador da Estônia Hub, empresa de consultoria digital para o setor público, foco em parcerias com a Estônia, que vai falar um pouquinho do cenário dessa pandemia. Rafael, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Agora, Rafael, qual que é a proposta da Global Hack e como ela nasceu? Basicamente, a gente entende que se o Covid-19 é um problema global, né, então a gente tem que tentar atacá-lo e combater esse problema global com pessoas de todos os países. Então, a proposta do Global Hack era uma maratona de tecnologia com membros de todos os países, né, do mundo, para solucionar os possíveis impactos e problemas causados pelo Covid-19. O Global Hack foi um de 3 eventos, né, que foram realizados. O primeiro deles aconteceu aqui na Estônia, há basicamente um mês atrás, né, chamado Hackeando a Crisis, ou Hack the Crisis em inglês. Esse movimento da Estônia foi encomendado pelo governo estoniano, e aí ele depois foi acontecendo em outros países, e aí, de fato, culminou no The Global Hack, né, que aconteceu agora nesse final de semana. Então, foi um evento que contou com 15 mil participantes, né, R$1 milhão em premiação para os principais projetos, dividido em temas, como saúde, educação do futuro, a própria parte de economia, entre outras temáticas. Então, ele teve essa proporção justamente pelo contexto que nós estamos vivenciando hoje. Agora, Rafael, como os projetos se desenvolvem, são formados grupos, quais as soluções que se propõe apresentar num projeto desse?
Bom, é uma maratona de tecnologia, ela teve duração de 48 horas, então é um processo muito rápido. São formadas equipes de basicamente 5 participantes, né, com conhecimentos diversos, que bolam ideias para trabalhar e construir nessas 48 horas. O segundo momento, que é o que a gente está iniciando agora, é de colocar esses projetos, essas soluções, né, na rua, na mão de quem realmente precisa. Então, é esse segundo momento que depende de uma rede de parceiros, né, para conseguir implementar isso e, de fato, gerar o impacto que se espera a partir desses projetos, desses protótipos que foram gerados. Agora, a plataforma digital de e-commerce para comerciantes, né, que foi iniciado na cidade de Marília, ela é simples? Sim, muito simples. Em um dia, ela pode ser implementada e está no ar. Então, o projeto se chama Daqui, D-A-K-K-I, né, e a ideia é justamente fomentar a economia local. Esse projeto ele teve também ideias e conceitos, né, inspirados no modelo de governo digital da Estônia, a partir de uma comitiva, e ele foi implementado não só na cidade de Marília, como também já em pelo menos 7 outros municípios, como Barueri, Garça, Pompeia e etc. Então, a ideia é conseguir fomentar a economia local. Qualquer comerciante que tenha um celular consegue fazer um cadastro, né, da sua loja, dos seus produtos e serviços e ofertar isso para a população. E o que é interessante é que, na verdade, os consumidores estão comprando de comerciantes, de lojistas que eles já conhecem, né? Só basicamente mudou a forma de fazer essa compra. E as entregas são feitas também diretamente, né? Tem todo o delivery disso. Então, eu acho que todo mundo se beneficia, né, de uma solução como essa. Agora, como o Poder Executivo e o Legislativo podem colaborar com projetos para que esses projetos realmente aconteçam? Olha, eu diria que no curto prazo, divulgação, né? Um apoio na divulgação de esse tipo de projeto, esse tipo de ideia é fundamental. No médio e longo prazo, eu diria que é essa aproximação com o setor de tecnologia, né? Com o setor privado na área de tecnologia. Olhando até o exemplo da Estônia, quem encomendou o primeiro hackathon aqui na Estônia foi o ministro de Ciência e Tecnologia. Né? Algumas pessoas não sabem, mas a Estônia é o berço do Skype, essa ferramenta que nós estamos usando agora, né, para comunicar. Então, a partir disso, o Skype fechou parcerias com o governo. Hoje, um dos ministros de Ciência e Tecnologia da Estônia, ele é um ex-funcionário do Skype, então tem esse diálogo, essa colaboração, né, entre o setor público e o setor privado. Então, a ideia é justamente essa, que no Brasil a gente consiga estreitar isso cada vez mais, né, e aí criar todo esse ecossistema favorável para que esse tipo de iniciativa, esse tipo de projeto aconteça e também floresça, que isso tenha uma continuidade e benefícios para o país de maneira geral. Rafael, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com você no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Agradeço, foi um prazer, eu estou à disposição. Quem quiser visitar a Estônia, né, seja digitalmente, fazer as visitas, as reuniões por aqui e conhecer por que a Estônia é considerada hoje o país mais digital do mundo, com 99% dos serviços públicos digitalizados. Agradeço novamente a oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado. Eu conversei com o Rafael Fazzoni, que criou, né, é o fundador do Estônia Hub, que é uma consultoria digital para o setor público com foco em parcerias entre Brasil e Estônia, que é um dos países aí mais digitalizados. Esse é o Jornal da Rede Alesp Especial. Jornal da Rede Alesp. E as novas medidas de proteção e estímulo ao setor da construção civil, anunciadas pela Caixa Econômica Federal, começaram a vigorar desde ontem. Segundo a instituição, poderão ser beneficiados mais de 5 milhões de famílias e preservados mais de 1.200.000 empregos. Pessoas físicas e empresas poderão também adiar parcelas de financiamentos por 3 meses e antecipar o recebimento de recursos. A Caixa afirma que as medidas vão injetar 43 bilhões de reais na economia e diminuir os impactos da pandemia de coronavírus no país. O banco já tinha reduzido taxa de juros e anunciado a suspensão de parcelas por 2 meses. Agora esse prazo foi ampliado por mais um mês para os financiamentos imobiliários. Outra medida que agora passa a valer dá 6 meses de carência para o início dos pagamentos de novos contratos e financiamento de imóveis.
Uma das grandes instituições financeiras do país vai doar R$1 bilhão para o combate ao novo coronavírus. O dinheiro será transferido para a Fundação Itaú Social e será administrado por um grupo de profissionais da área de saúde, liderado pelo médico Paulo Chape, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês. Segundo a direção do banco, o dinheiro vai todo para a área de saúde e será administrado de maneira técnica por profissionais que estão empenhados em minimizar o efeito desta pandemia. Os recursos serão usados para equipar hospitais e podem também financiar a produção de remédios e materiais como máscara. Este ano, a Fundação Itaú já havia feito uma primeira doação para o combate à pandemia no valor de R$150 milhões. E esses recursos estão sendo direcionados a várias ONGs que distribuem cestas básicas, material médico e equipamentos para hospitais. E os professores da Rede Municipal de São Paulo voltaram ao trabalho ontem para planejar à distância como deve ocorrer a retomada do ensino médio à pandemia de coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o processo de aprendizagem se dará por meio de material impresso e completamente em ambiente virtual. Entre os professores, o clima é de apreensão em relação à eficácia dos métodos de ensino à distância, especialmente para os que já lecionam para crianças mais novas. O Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo alerta que é contrário ao uso de educação à distância no ensino básico. Outra reclamação do sindicato é que a parte dos profissionais não tem acesso a computadores e internet de boa qualidade, o que pode dificultar ou inviabilizar a estratégia proposta pela secretaria. E o aplicativo para aulas à distância na rede estadual de São Paulo já está disponível para os alunos. A pandemia do coronavírus faz a educação à distância esbarrar no desafio do acesso à internet e na inexperiência do uso da ferramenta. De acordo com a Secretaria de Educação, todos os alunos da rede municipal devem receber materiais pedagógicos em casa até a próxima sexta-feira. Para complementar o material, os docentes devem desenvolver ações estratégicas por meio de reuniões virtuais, utilizando diferentes tecnologias, desde que gratuitas e remotas, segundo uma resolução da Secretaria publicada no Diário Oficial. Esse é o Jornal da Rede Alesp, muita informação, prestação de serviço para você ligado com a gente. Eu vou pedir para a Tayana puxar mais um resuminho do que aconteceu na coletiva do governador do estado, João Dória. Vamos lá, Tayana, o que aconteceu aí de importante na coletiva de hoje? Bom, mais cedo na coletiva com o governador, ele anunciou a compra de 725 testes, vindo da Coreia do Sul. A carga foi escoltada, então, do aeroporto de Viracopos até o Instituto do Butantan. O governador anunciou que foram investidos R$85 milhões e que há expectativa de uma nova compra até 27 de abril. E todos esses testes serão distribuídos aí nos laboratórios do estado. Ele também anunciou a compra de 18 milhões de máscaras. O estado de São Paulo fez essa compra da China, Ele aproveitou para ressaltar aí que tem um bom relacionamento com o país. E ele anunciou que foram investidos R$63 milhões e até o dia 27 de abril também será anunciada uma nova compra de máscaras. Ele anunciou também, Guga, o corte de custos do governo para garantir aí os salários e os investimentos na saúde. Ele informou também que de abril até junho deve aí ter um déficit na arrecadação de R$10 bilhões. Então, por isso aí que agora o governo vai dar uma segurada nos valores aí. Agora é importante, repetir e salientar que o governo do estado adquiriu mais de 1.250.000 testes, Já chegaram 720 mil testes e a previsão é que cheguem mais 525 mil testes até o dia 27 de abril. Então, é importantíssimo aí o governo do estado trabalhando aí para testar o máximo de pessoas, principalmente nos serviços essenciais como saúde e segurança pública, que é primordial. A
até para alguns profissionais aí que já estão imunes e podem voltar ao trabalho com mais segurança. Então, é importantíssimo essa atitude do governo do estado de São Paulo. E a Polícia Civil prendeu na tarde de ontem mais 2 suspeitos de venderem teste rápido para o coronavírus furtados no aeroporto de Cumbica no dia 8 de abril. Outros 10 suspeitos foram presos em flagrante no sábado em um galpão no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. A dupla foi detida na zona leste de São Paulo, onde comercializava cada kit por R$ 250. Os policiais se passaram por compradores e apreenderam R$ 6.800 em dinheiro, além de 875 kits que ainda seriam vendidos. Ao todo, já são 16 presos por envolvimento no furto dos testes rápidos da Covid-19 e vão responder por receptação. Até o momento, a Justiça mantém a prisão de todos os envolvidos. E além do estresse, o isolamento social causa outros fatores negativos. Um deles é o aumento da violência contra a mulher no estado de São Paulo. Pois é, né? Tem vários projetos aqui na Assembleia Legislativa de defesa da mulher contra a violência contra a mulher. A constatação é do Núcleo do Gênero e do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público Paulista. Os dados foram divulgados ontem. E em março, medidas protetivas de urgência por violência doméstica subiram 29% em relação ao mês de fevereiro. Foram registrados 2.500 casos de violência no mês passado, contra 1.934 em fevereiro. O número de prisões em flagrante aumentou 51% no mesmo período e pulou de 177 para 268. Em São Paulo, as vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia online na delegacia eletrônica da Polícia Civil. Injúria, insultos e calúnias podem ser reportados e sem que a vítima precise sair de casa. Mas em casos de crime com necessidade de coleta de materiais, como estupro e agressão física, a recomendação é ir à delegacia da mulher. E nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais no Jornal da Rede Alesp Especial. Até já! Você acompanha Jornal da